No verão escaldante de 1599, o sol implacável de julho queimava o Alcázar de Madrid. Da janela de seus aposentos, a infanta Isabel Clara Eugênia observava os habitantes da cidade correndo em busca de sombra nas ruas poeirentas. A filha do poderoso Filipe II se abanava distraidamente enquanto refletia sobre seu futuro. Aos 33 anos, ela testemunhara todos os seus elaborados pedidos de casamento se dissolverem. Seu pai, o rei cauteloso e estratégico, tentara uni-la a vários monarcas europeus, como o rei Henrique III da França e o imperador Rodolfo II do Sacro Império Romano Germânico. No entanto, cada plano era minado por complexidades políticas. Uma voz de seus assistentes interrompeu seus pensamentos. Alteza, Sua Majestade, o rei solicita sua presença na sala do conselho. Isabel inclinou a cabeça com compostura, pois seu irmão Filipe III tornara-se rei havia apenas 1 ano e raramente a procurava. Essa convocação poderia significar algo substancial. Ao entrar na sala do conselho, ela encontrou seu irmão, Filipe, ao lado do Duque de Lerma, seu principal conselheiro, e a força oculta do rei. Ambos os homens demonstraram contentamento e alívio. Irmã, começou Filipe, finalmente temos notícias positivas sobre o seu casamento. Nosso primo, o arquiduque Alberto da Áustria, concordou com a nossa proposta. Isabel manteve a compostura apesar da turbulência de sentimentos contraditórios dentro dela. Alberto, filho do imperador Maximiliano II, era um homem respeitável, mas era 14 anos mais velho que ela. O aspecto significativo não era o noivo, mas as condições. Como parte deste acordo, continuou Filipe, você adquirirá o controle sobre os Países Baixos espanhóis. Você e seu marido reinarão lá, como monarcas autônomos. O sorriso do Duque de Lerma se alargou. Para a Espanha, isso representava um alívio parcial da perpétua e dispendiosa guerra em Flandres, que havia esgotado os recursos do reino por décadas. É um privilégio servir a coroa e a Espanha como eu, Majestade, respondeu Isabel graciosamente, escondendo qualquer emoção pessoal sob o peso da obrigação dinástica. 3 meses depois, em uma fria manhã de novembro, Isabel Clara Eugênia casou-se com o arquiduque Alberto, na Catedral de Valência. O Papa Clemente VIII supervisionou a cerimônia, consolidando não apenas uma união, mas uma reestruturação significativa da política europeia. O casal viajou para Bruxelas na primavera de 1600, enfrentando territórios hostis e as dificuldades da viagem. Criada na sombria austeridade da corte espanhola, Isabel se viu fascinada pelos costumes menos formais das terras que atravessavam. Os flamengos são um povo peculiar, Alteza, comentou Dona Ana de Mendoza, uma de suas damas espanholas. Bebem mais cerveja do que água e tomam banho excessivamente, mesmo no inverno. Cada país tem suas tradições, Dona Ana, respondeu Isabel diplomaticamente. Eles se tornarão nossos súditos, e é essencial compreendê-los se quisermos governar com eficácia. Bruxelas os recebeu com arcos triunfais, desfiles, música e dias de celebração. No entanto, sob a fachada de alegria, Isabel detectou uma tensão palpável. Os Países Baixos estavam divididos há anos, com as províncias protestantes do norte em revolta aberta contra o domínio espanhol, enquanto as províncias católicas do sul permaneciam leais, mas fatigadas pela guerra sem fim. Durante a reunião inicial do conselho, os arquiduques confrontaram duras verdades, um tesouro vazio, um exército desmoralizado e uma população esgotada pelo conflito. Devemos buscar a paz com as províncias unidas, sugeriu Alberto. A Espanha não pode continuar a sangrar por estas terras e precisamos de estabilidade para estabelecer nosso governo. Isabel, versada no estilo político de seu pai, respondeu com uma determinação inesperada. A paz é desejável, afirmou, mas deve ser honrosa. Por enquanto, precisamos fortalecer nossa posição. A proposta de reavaliar impostos e regulamentações sobre o comércio de água gerou rumores. A água nos Países Baixos flui abundantemente por rios e canais,
Regulá-la permite o controle sobre o transporte, a agricultura e a higiene. Ri-nos, disse o conde Mansfeld, um conselheiro experiente. A água é quase sagrada para os flamengos. Qualquer limitação pode desencadear revoltas. Não estou sugerindo limitações irrestritas, esclareceu Isabel. Estou defendendo a regulamentação. A água personifica a vida e o poder. Quem a controla, controla a terra. Nos meses seguintes, Isabel implementou um sistema de licenças para o uso de hidrovias, aplicou impostos sobre moinhos de água e controlou rigorosamente o comércio fluvial. Essas ações fortaleceram o tesouro, mas também provocaram dissidência entre comerciantes e fazendeiros. Enquanto isso, a guerra prosseguia com sucesso variável. Ambrógio Spinola, um general genovês a serviço dos arquiduques, obteve vitórias significativas, mas a resistência holandesa, apoiada pela Inglaterra e pela França, permaneceu resiliente. Em 1604, após prolongadas negociações, a paz foi estabelecida com a Inglaterra, marcando um caminho potencial para a reconciliação com os rebeldes do norte. A perspicácia diplomática de Isabel, complementada por seus laços com a família real inglesa, desempenhou um papel crucial nesse sucesso. No entanto, em 1605, uma seca incomum atingiu os Países Baixos, tornando a gestão da água uma questão delicada. Revoltas eclodiram entre cervejeiros em Ghent contra os impostos sobre a água. As forças espanholas reprimiram a revolta, resultando em inúmeras baixas. Temendo semelhanças com a rebelião holandesa anterior, os conselheiros de Isabel exerceram pressão. Em resposta, ela tomou uma decisão crucial em junho de 1606, declarando a propriedade estatal de todos os recursos hídricos dentro de seus domínios. O edito afirmava que o uso, a distribuição e o comércio de água estavam exclusivamente sob a autoridade dos soberanos. A população apelidou-a de Proibição da Água, o que desencadeou uma agitação generalizada em Bruges, Antuérpia e Mecklemburgo. A rebelião irrompeu, reprimida com veemência. Firmemente enraizada na herança autoritária da Espanha, Isabel permaneceu inflexível, afirmando: a autoridade deve ser preservada a qualquer custo. Esse sentimento era compartilhado com o marido. Seu pai costumava dizer: é melhor ser temido do que amado, se não se pode ser ambos. Alberto, mais inclinado à conciliação, tentou moderar suas políticas. No entanto, o poder continuou a se transferir para as mãos de Isabel. Sua atitude resoluta lhe rendeu o respeito, mas não a afeição, da corte flamenga. No final de 1606, um incidente aparentemente trivial alterou a trajetória dos eventos. Durante uma estadia no Palácio de Coudenberg, em Bruxelas, Isabel desenvolveu uma pequena erupção cutânea no braço. Os médicos reais diagnosticaram a irritação comum e prescreveram pomadas de mercúrio, um tratamento comum na época. No entanto, a erupção piorou, levando à formação de pequenas pústulas nos braços e pescoço, acompanhadas de uma coceira insuportável. Famosa por sua severidade, Isabel deixou de comparecer a eventos públicos, atribuindo-a a uma doença temporária agravada pelo tempo úmido. Sem saber, persistiu no uso de pomadas de mercúrio que gradualmente a prejudicavam fisicamente. À medida que 1607 avançava, sua saúde piorou visivelmente. A proibição de água já havia espalhado doenças por cidades com saneamento precário. Os campos murcharam devido às restrições de água e o comércio ao longo do rio entrou em colapso devido aos altos impostos. Naquele mês de março, enquanto Isabel se recuperava em seus aposentos, Alberto negociou secretamente com rebeldes holandeses. Convencido de que a paz era o único meio de preservar o que restava de seu domínio, agiu sem informá-la. Ao saber disso, a ira de Isabel mal pôde ser contida. "Você minou nossa autoridade", acusou ela. "Nenhuma paz desonrosa é preferível a nenhuma." "A maior traição", retrucou Alberto sem rodeios, "seria permitir que nossa teimosia destruísse o que resta." "A água flui, Isabel." Decretos não conseguiam contê-la perpetuamente em Bruxelas. Os sussurros tornavam-se cada vez mais ameaçadores. Alguns alegavam que sua aflição era uma retribuição divina, um castigo por tentar governar o que Deus concedeu gratuitamente.
A água. Isabel isolou-se ainda mais. Apenas suas damas espanholas mais fiéis tinham permissão para entrar, e as cortinas de seus aposentos permaneceram fechadas. No entanto, sob as bandagens, os furúnculos se mexeram, começaram a se mover. Parecia que algo vivo estava se enterrando sob sua epiderme. O verão de 1607 envolveu Bruxelas em um domínio opressivo. No palácio de Coudenberg, os aposentos de Isabel foram barricados, não apenas por privacidade, mas para conter um fedor tão forte que mesmo os perfumes mais fortes não conseguiam disfarçá-lo. Dona Sancha de Toledo, sua leal dama de companhia de longa data desde Madrid, estava entre as poucas selecionadas a quem foi concedida permissão. A cada dia, ela enfrentava o terror em silêncio, sua fachada de corte treinada nada revelando. Alteza, ela disse certa manhã, aplicando pomada nas lesões crescentes. Os médicos flamengos desejam examiná-lo. Na crença popular, Van Helmont é proficiente em tratar problemas de pele. No entanto, Isabel, sentada diante de um espelho com cortina preta, balançou a cabeça, sua tez antes clara, agora inflamada e manchada, com pústulas se espalhando pelo pescoço e bochechas. Ela lamentou. Nenhum médico flamengo ousa se aproximar de mim. Sua voz era fraca, mas resoluta. Os conselhos dos médicos sobre como lidar com os rebeldes já haviam trazido sofrimento suficiente para aquela casa. Na mente de Isabel, política e saúde haviam se fundido em um destino sombrio e compartilhado. Enquanto Alberto prosseguia com as negociações para o que se tornaria a trégua dos 12 anos, Isabel permaneceu reclusa. Que relatos do além? Perguntou ela um dia, enquanto Dona Sancha enfaixava seus braços, escondendo as pústulas claramente em transformação sob um pano. As discussões com os holandeses persistem, Alteza, respondeu Sancha cautelosamente. A Marquesa de Spinola defende seus interesses diligentemente. Os lábios de Isabel se contorceram em um sorriso amargo. Spinola serve aos interesses do meu irmão e do meu marido, não aos meus. Eu jamais teria consentido em dialogar com hereges. Agora, sua influência havia diminuído quase completamente. A doença, antes envolta em segredo, estava se transformando em histórias grotescas sobre ela ter sido devorada por vermes, uma retribuição divina por sua guerra contra a água. Alberto dividia seu tempo entre a delicada diplomacia e breves visitas aos seus aposentos. Esses encontros eram tensos. Os holandeses propuseram termos justos, informou-lhe ele durante um desses encontros. Eles reconhecerão nossa soberania sobre as províncias do sul se reconhecermos sua independência. De seu divã envolto em um cobertor, apesar do calor, Isabel o olhou com puro desprezo. Você considera a capitulação razoável. Meu pai ficaria horrorizado. Estas terras pertencem à Espanha por direito divino. Seu pai também sabia quando ceder para salvaguardar o que era essencial, retrucou Alberto com firmeza, o que não lhe era característico. E há outra questão. A governança da água exige reavaliação, uma sugestão que provocou intensa raiva. Ao ouvi-la, ela sentou-se rapidamente, com os ferimentos descobertos pingando um líquido amarelado enquanto os cobertores caíam. De jeito nenhum. O controle da água é crucial para lidar com esses súditos rebeldes, exclamou ela, seguida por um ataque de engasgo que expeliu algo branco e se contorcendo de sua boca para os lençóis. Naquela noite, Albert reuniu um grupo clandestino de médicos, incluindo Jean-Baptiste Van Helmont, uma renomada química e curandeira. Depois de discutir seus sintomas, chegaram a uma conclusão sombria. Miase, uma infestação parasitária por larvas de mosca. É grave, mas não intratável, esclareceu Van Helmont. As larvas precisam ser removidas, os ferimentos devem ser limpos com água doce e ervas medicinais, e as pomadas de mercúrio devem ser descartadas. Elas são prejudiciais. O semblante de Albert tornou-se sombrio. Como ela pôde ter contraído tal doença? Van Helmont hesitou, pois isso geralmente acontece quando a limpeza adequada é negligenciada e a higiene é precária. A água é a principal salvaguarda. A ironia era forte. A mulher que havia restringido o acesso gratuito à água agora estava doente, uma condição que a água poderia ter poupado.
Na manhã seguinte, Albert entrou com Van Helmont e 2 associados. Ao ver os médicos flamengos, Isabelle protestou. Fora! Recuso-me a ser tocada por esses charlatões. Isabelle, disse Albert, usando um tom de autoridade incomum. Isso não é mais uma questão de escolha. É uma questão de vida ou morte. Você está gravemente doente e deve aceitar tratamento. Após um debate acalorado, ela consentiu, mas somente se Van Helmont conduzisse o exame diante de seus assistentes espanhóis. Quando ele começou, suas preocupações foram confirmadas. As pústulas que cobriam uma parte significativa de seu corpo estavam repletas de larvas, alimentando-se de seu tecido vivo. Senhor, sussurrou ele suavemente, há uma grave infecção parasitária afligindo-o. Precisamos eliminar esses organismos e limpar as áreas afetadas com água pura e ervas. Ao ouvir a palavra água, Isabelle empalideceu. Está planejando me banhar como se eu fosse um camponês flamengo comum? Perguntou ele calmamente em resposta. Não é apenas um banho, esclareceu Van Helmont. O senhor também deve consumir grandes quantidades de água para purgar o mercúrio do seu organismo. Ela buscou consolo no marido, mas não encontrou. Como o médico aconselha, será feito, admitiu Albert. Enquanto o senhor se recupera, redigirei a trégua com as Províncias Unidas e revisarei os regulamentos da água. Naquele instante, algo dentro de Isabelle se estilhaçou, uma mistura de contratempos pessoais e políticos. Com resignação, ela consentiu com o início do tratamento. Durante dias, ela sofreu o tormento enquanto Van Helmont e seus ajudantes extraíam meticulosamente as larvas, limpavam as feridas com água fervente, misturada com vinagre, e aplicavam compressas de ervas. No entanto, a doença havia progredido extensivamente. Larvas que se enterravam profundamente tornavam a extração fatal, dado seu estado debilitado devido a anos de envenenamento por mercúrio. Enquanto lutava pela sobrevivência, Albert agiu rapidamente. Em 9 de abril de 1609, a trégua dos 12 anos foi assinada, pondo fim à prolongada guerra com os holandeses. Um decreto brando flexibilizou as rigorosas regras sobre a água. Essa notícia, que lhe chegou durante sua doença, surpreendeu a todos, pois Isabelle não expressou raiva, mas sim murmurou. Talvez seja para melhor. A água flui, como você disse, não pode ser confinada para sempre. Por várias semanas, ela oscilou entre a lucidez e o delírio causado pela febre. Em momentos de lucidez, ela escrevia cartas para seu irmão Filipe III e seu jovem sobrinho, o futuro Filipe IV. O verdadeiro poder, disse ela a Dona Sancha em uma tarde de maio, não reside em impor nossa vontade, mas em fluir e nos adaptar como a água que eu um dia temi. No início de junho, sua deterioração era evidente. Vermes adultos começaram a emergir de suas feridas em grandes quantidades. Em seus aposentos, um odor insuportável persistia, apesar do uso frequente de incenso e perfume. Desesperado, Van Helmont sugeriu uma solução drástica, um banho completo com água infundida com lavanda, alecrim e tomilho, todos conhecidos por suas propriedades antissépticas. Para a surpresa de todos, Isabelle consentiu. Se eu tiver que perecer, declarou, que seja na limpeza. Ela já havia vivido o suficiente em meio à sua própria sujeira. O banho foi preparado em um quarto próximo com ritos sombrios. Ao ser imersa na água perfumada, um som de libertação escapou dela, não de dor, mas de alívio. Inúmeros vermes saíram de seu corpo, flutuando na água, que logo se tornou um vermelho escuro. Naquela noite, Isabelle, Clara, Eugênia, a imperatriz que proibiu a água, faleceu em paz, segurando a mão de Alberto, com o rosto sereno por anos. Os sinos de Bruxelas dobraram por dias a fio. Apesar de sua governança severa, os flamengos a reconheceram como uma líder resoluta, que, à sua maneira única, se esforçou para fazer o que acreditava ser melhor para seu domínio. Seguindo o costume espanhol, Alberto mandou limpar o corpo dela, envolvê-lo em linho delicado e colocá-lo em um caixão. A revelação de sua doença provocou rumores, transformando-a de figura histórica em lenda. Na Catedral de Santa Gudula, reuniram-se participantes de todas as províncias
incluindo representantes das Províncias Unidas. O elogio fúnebre do arcebispo de Mechelen, proferido em seu funeral, reverberou por gerações. A imperatriz Isabel Clara Eugênia nos ensina que o poder, semelhante à água, deve fluir livremente para nutrir a vida. Quando o acumulamos por medo ou ganância, ele se torna corruptor e corrompe seu possuidor. Enquanto seu caixão afundava na cripta real, a chuva caía suavemente sobre Bruxelas, limpando as ruas da cidade. Para muitos, este foi um ato simbólico, marcando a liberação da água e abençoando a cidade com um novo começo. Bruxelas, 1621. 12 anos se passaram desde a morte de Isabel Clara Eugênia e a cidade passou por uma metamorfose. Após anos de restrições sob seu governo, os canais retomaram o fluxo livre, transportando mercadorias e passageiros. Fontes públicas revitalizadas ressurgiram como centros vibrantes da vida cotidiana, recebendo mulheres lavando roupa, crianças brincando e comerciantes reabastecendo barris para suas barracas. Da janela alta do palácio de Kudenberg, o mais velho, porém firme, Arquiduque Alberto observava a cidade se preparando para um evento sombrio, o aniversário da morte de sua esposa. Com o tempo, o sentimento público em relação a Isabel se suavizou. O que antes era raiva e medo se transformou em lembranças complexas. Ela era vista como uma governante firme, inflexível, porém dedicada à sua causa, cuja perspectiva rígida eventualmente deu lugar a uma equação de poder e liberdade mais equilibrada. Um camareiro interrompeu as reflexões de Alberto, anunciando a chegada de enviados de Madrid. Alberto assentiu com um aceno de cabeça. A trégua dos 12 anos estava chegando ao fim, levando emissários espanhóis a negociar o futuro dos Países Baixos. De acordo com os acordos matrimoniais de décadas anteriores, os territórios retornariam à monarquia espanhola após a queda de ambos os arquiduques, já que não tinham herdeiros. Entre esses delegados estava um jovem clérigo, Baltazar de Zúñiga, sobrinho do poderoso conde-duque de Olivares. Ele carregava ordens políticas, mas também intrigas pessoais. Estava escrevendo um relato histórico dos Países Baixos espanhóis e buscava informações em primeira mão de Alberto sobre as controversas políticas hídricas de Isabel. Após as formalidades, Zúñiga dirigiu-se a Alberto. É uma honra ser recebido, Alteza. Além de questões oficiais, admitiu, tenho interesse acadêmico no governo de sua falecida esposa, particularmente em sua gestão hídrica. Alberto, que raramente discutia sua esposa com estranhos, percebia no jovem uma combinação única de inteligência e empatia. Naquela noite, após o jantar formal, ele convidou Zúñiga para sua biblioteca particular. A história que vou compartilhar, disse Alberto enquanto enchia 2 taças de vinho, não está documentada em nenhum registro oficial. A ligação de Isabelle com a água era mais intrincada do que geralmente se percebe. Por horas, Albert relatou os aspectos pessoais, sua saúde debilitada, sua busca obstinada por controlar a água e a amarga reviravolta de seu destino. No entanto, questionou Zúñiga, por que uma mulher educada na corte desenvolveria tanta antipatia pela água? Albert recostou-se, relembrando. Ela foi criada em El Escorial, onde a frugalidade era admirada. Seu pai, Filipe II, desconfiava do banho regular, considerando-o um costume mouro e, portanto, suspeito. Os médicos da época acreditavam que a água abria os poros, convidando a doença. No entanto, acredito que a razão subjacente era simbólica. Para Isabelle, a água simbolizava o que não podia ser controlado, o que fluía e refluía indefinidamente. Ela defendia uma autoridade inflexível dentro de um sistema flexível. No entanto, a água naturalmente resistia a tal ideia. Zúñiga reconheceu a metáfora. Era como se ela pretendesse confinar não apenas a água líquida, mas também as ondas de transformação que varriam a Europa, a reforma, as ideologias da liberdade e o crescente domínio mercantil. Correto, concordou Albert. Ela defendia veementemente o antigo sistema. No entanto, não foi uma derrota, mas uma metamorfose que ela acabou reconhecendo. No dia seguinte, durante as comemorações em Bruxelas, Zúñiga foi escoltada à Catedral de Santa Gudula,
para visitar o túmulo de Isabel. O mausoléu de mármore, adornado com símbolos dos Habsburgos, tinha uma escultura incomum, uma fonte em miniatura jorrando água cristalina. Um padre explicou que o arquiduque ordenou essa adição. Ela simbolizava a aceitação definitiva da imperatriz de seu maior medo na vida. Com o tempo, serpenteando por caminhos antigos, Zúñiga parou em uma fonte pública de água revitalizada. Uma senhora idosa encheu seu cântaro enquanto contava uma história para algumas crianças. E assim, concluiu ela, a imperatriz, que proibiu o fluxo de água, descobriu em seu leito de morte que nenhuma autoridade pode deter o que a natureza decretou que acontecesse. Cada gole de água pura serve como um lembrete. É um privilégio concedido a você por aqueles que a precederam. Despertando sua curiosidade, Zúñiga buscou mais detalhes da história. Estrangeiro nesta terra, comentou ela com um sorriso cúmplice. Todo o Flamengo conhece a lenda da Imperatriz de Worms. Por uma hora, ele ouviu o mito substituir a história. Em sua narrativa, Isabel não apenas proibiu a água, mas também envenenou poços para subjugar seu povo. Seu castigo divino foram os vermes que devastaram seu corpo, e a redenção veio quando ela se banhou em água benta. Naquela noite, Zúñiga contou essa história a Alberto. Tem pouca semelhança com a realidade, ele admitiu, mas encapsula a essência. Albert ofereceu um leve sorriso em resposta. A história se transforma em lenda e depois em mito, com os fatos desaparecendo, mas o significado persistindo. A essência é que a lição permanece. Você pergunta, qual é a lição, na sua opinião? Albert respondeu, liderança não é forçar a verdade a se submeter, mas sim compreender sua dinâmica e cooperar com ela, em vez de se opor a ela. Isabel aprendeu essa lição tarde demais para si mesma, mas não para estas terras. Antes de partir para Madrid, Zúñiga teve acesso aos diários particulares de Isabel. No último volume de seus últimos dias, ele descobriu uma mão trêmula que documentava uma profunda mudança de coração. 20 de maio de 1609. Hoje, enquanto limpavam minhas feridas, observei a água levar embora os vermes que me consumiam. Não é uma metáfora adequada? A água que eu um dia temi agora é meu único consolo. Talvez eu tenha resistido à única força que poderia ter me salvado nestas terras. O poder se voltou contra mim, como os vermes emergindo da minha própria carne em decomposição. 1º de junho de 1609. Sonho com água pura. Não tenho mais medo dela. Entenda agora, ele não destrói, ele transforma. Tudo o que temos e construímos acabará sendo levado por sua correnteza. Não é no desafio, mas na adaptação, que reside a verdadeira sabedoria. Se eu pudesse recomeçar. A narrativa terminou abruptamente. Isabel faleceu dias depois. De volta a Madrid, Zúñiga iniciou seu relato do reinado do arquiduque, apresentando Isabel não como uma tirana ou mártir, mas como uma pessoa presa entre duas eras, uma monarquia absoluta durante um período de mudanças. Em Bruxelas, Alberto reinou sozinho, preparando-se para o retorno dos Países Baixos à Espanha. Seus últimos anos foram dedicados à preservação das reformas instituídas após Isabel, particularmente na gestão da água. Sob sua liderança, foi estabelecido um sistema de canais e comportas, equilibrando o controle de enchentes com a acessibilidade, que serviu de modelo em toda a Europa por séculos. Após sua morte, em 1621, ele foi sepultado ao lado de Isabel. Seu túmulo compartilhado trazia uma inscrição em latim: Aqua vitae, aqua sapientia. Água é vida. Água é sabedoria. A sabedoria é comparada à água, e ao longo da história, a representação de Isabel variou a cada reconto. Nas tavernas de Flandres, ela era considerada a imperatriz dos vermes, um conto de advertência contra a arrogância. Na Espanha, ela era reverenciada como uma infanta piedosa que se esforçava para defender o catolicismo em tempos tumultuados. Séculos depois, estudiosos desenterraram o relatório médico inicial de Van Helmen.
A aflição originou-se de pequenos arranhões causados por dermatite, agravados por cosméticos nocivos e, principalmente, pela falta de higiene. A ciência corroborou a ironia. A mulher que evitava a água pereceu devido a uma doença nascida de sua escassez, mas esse fato não diluiu a potência simbólica da história. Filósofos iluministas a citaram como uma alegoria de como o absolutismo e a superstição podem desafiar as leis da natureza. Nacionalistas belgas a transformaram em um símbolo da tirania estrangeira. Artistas românticos transformaram sua morte em um quadro gótico. Acadêmicas feministas debateram se a misoginia inflamou o folclore macabro que a cercava. Em 2009, completaram-se 4 séculos de sua morte, e um simpósio internacional declarou que sua história havia se transformado em um mito cultural, encapsulando verdades que vão além da mera história, incorporando a delicada interação entre autoridade e liberdade, o fluxo e refluxo natural e os limites do poder. A Bruxelas moderna pode não se lembrar dos detalhes de seu governo, mas sua narrativa continua a ressoar na linguagem e na tradição. Possuir os vermes da imperatriz simboliza estar preso à própria teimosia. Proibir a água equivale a lutar pelo inatingível. Todo mês de junho, no aniversário de sua morte, a cidade conclui seu Festival da Água com uma reconstituição de sua trégua final com a água. Na praça central da cidade, uma fonte contemporânea serve como local de comemoração, com a inscrição: "A água, assim como a vida, não pode ser contida, ela só pode ser direcionada." Visitantes jogam moedas casualmente na piscina, contribuindo involuntariamente para uma narrativa milenar que remonta à época em que uma princesa espanhola tentou ditar a natureza flexível dos Países Baixos e pagou o preço com sua existência. A sabedoria que ela deixou continua a fluir, assim como a água.